meus amigos do programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de um artigo diferente. Nós vamos falar de energia elétrica, que tem várias procedências, né? Pode ser de uma energia elétrica oriunda de hidrelétricas, como o Brasil. O Brasil até tem quase 60% de geração de energia elétrica por meio de hidrelétricas, mas também tem de termoelétricas. No mundo todo, as termoelétricas podem ser movidas a gás, a carvão, que é extremamente poluente, petróleo, diesel, etc. Muito bem. Então, a nossa ideia aqui é falar que a inteligência artificial pode usar mais energia do que nós podemos atualmente produzir. E isso aumentaria a demanda de energia elétrica no mundo. A primeira reportagem aqui de Sabrina Brito, de 18 de abril de 2024, da revista Exame, fala o seguinte: a inteligência artificial, as IAs, pode usar mais energia elétrica do que toda a Índia até 2030, afirma o CEO da ARM. Segundo René Haas, que é o CEO da ARM, trata-se de uma situação insustentável e que exige melhorias na eficiência energética. Bom, com eficiência energética aí nós estamos pensando também em gerar carbono através de termoelétricas, porque a energia atômica e a energia hidrelétrica são energias consideradas limpas, apesar de que a energia elétrica energia elétrica com origem atômica pode ter um potencial poluente destrutivo, mas ela, enquanto energia sem nenhum escapamento de energia radioatividade, ela seria considerada uma energia limpa em termos ambientais, exceto se houver vazamento, Então teria que haver uma capacidade imensa aí. A hidrelétrica, ela viria em segundo lugar, apesar de que você tem que criar grandes lagos e com isso aí você pode alterar ecossistemas no meio ambiente, gerar problemas para as espécies, translado de espécie, morte e modificar o ciclo, daquelas localidades. Porém, onde houver quedas d'água e que você não tem, o Brasil tem muito disso, e que você não tem que fazer lagos significativos, ou pelo menos aquilo que nós já temos, seria razoável manter o que temos e expandir para energia limpa na forma de geotérmica, na forma de energia eólica e etc, que são energias alternativas. E a energia atômica, ela envolve um investimento grande, um controle, uma manutenção muito alta. E a geração de energia atômica por reator é na faixa de 1 gigawatt, que pode ajudar até 2 milhões de pessoas. O Brasil, com 203 milhões de pessoas, nós temos que juntar muitos tipos de energia, inclusive a energia atômica, para poder fazer frente ao nosso parque, à nossa necessidade energética. Bom, mas aí envolve investimentos também em energia e em inteligência artificial. Vamos ler a reportagem para a gente poder entender. O Brasil está um pouco defasado aí em termos de implantação de energia, de inteligência artificial, mas à medida que a coisa for evoluindo e que nós estamos tendo investimento também, investimento baixo, mas estamos tendo investimento em inteligência artificial também, a gente vai começar a precisar de pensar em energia elétrica. Mas vamos ver primeiro em termos mundiais. A IA pode usar mais energia que toda a Índia até 2030, afirma o CEO da ARM, que é a reportagem da Sabrina Brito que eu comecei a ler. Vamos continuar para o podcast não ficar muito longo. De acordo com esse CEO mencionado da empresa de tecnologia ARM Holdings, chamado René Haas, a demanda da inteligência artificial por computadores potentes está ameaçando sobrecarregar as fontes de energia. Assim, será necessário mudar a abordagem da indústria para com a tecnologia, afirma, para sustentar esses modelos. A inteligência artificial, o seu parque de inteligência artificial, os seus data centers foram sofisticados mais de 20 vezes e estão consumindo mais de 20 vezes mais energia elétrica. Segundo o Haas,
Se as coisas continuarem como estão, os data centers do mundo usarão mais eletricidade do que toda a Índia. A Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Então, o mundo vai utilizar mais eletricidade do que toda a Índia até 2030. Em se tratando de uma nação mais populosa do mundo, que eu já mencionei a quantidade de pessoas, percebe-se que estamos falando de uma energia exorbitante. Conforme declarou o executivo em entrevista, as inteligências artificiais ainda precisam de muito treinamento para se tornarem melhores e mais eficientes, e isso envolve bombardear seus softwares com dados. Consequentemente, grandes quantidades de energia elétrica serão usadas para esse fim. Não é novidade que as inteligências artificiais gastam muita energia. Um estudo de novembro de 2022, por exemplo, estima que o treinamento de um modelo de linguagem grande consome pouco menos que 1,3 mil megawatts-hora, equivalente ao consumo anual de aproximadamente 130 residências nos Estados Unidos, ou mais de 1,6 milhões de horas assistidas no Netflix. Sabe-se ainda, por exemplo, que se cada busca do Google fosse alimentada por inteligência artificial, seria necessária a mesma energia consumida pela Irlanda total anualmente. A informação é de Alex de Vries, fundador da Digit Economist, que escreveu em uma edição do periódico Joule, que é um periódico, né? Assim, conforme declarou Hess ao Wall Street Journal, sem melhorias significativas na eficiência, os centros de dados de inteligência artificial podem consumir até 25% das necessidades de energia elétrica dos Estados Unidos até o fim da década, ou seja, 2030. E hoje estima-se que é cerca de 4%, o que já é um valor considerável. 25%, de 4% para 25% até o final da década é muita coisa. De acordo com o executivo, trata-se de um cenário dificilmente sustentável. Para René Hess, a situação traz sinais de que a humanidade deve se preparar para ter grandes aprimoramentos na eficiência energética ou para ter uma maior regulação governamental e conter os gastos excessivos de energia. Porém, como é que você faz? Você gasta o gasto excessivo de energia, perda, seja lá o que for, no mundo todo, ou mesmo na América do Norte, só que aqui parece que está mais voltado para a América do Norte. Os investimentos na América do Norte, na China, em vários outros países do mundo, têm sido de bilhões de dólares em inteligência artificial. E provavelmente, como eles são estrategistas, todos os países têm as suas estratégias de desenvolvimento, obviamente que eles estão começando a pensar em produzir também centrais elétricas que não sejam poluentes, né? Porque não adianta você perder o ambiente para poder ganhar inteligência artificial. Bom, vamos passar para a segunda reportagem aqui, que é da Infomoney, do tal de David Giles, e que foi publicada originalmente no New York Times. E essa foi em 16 de julho de 2024. Há algumas semanas, diz o David Giles, ele participou de uma conversa com Bill Gates junto a um pequeno grupo de repórteres sobre as causas das mudanças climáticas e possíveis soluções para o problema. Quando entramos no assunto de quantidade de energia que a inteligência artificial está consumindo e consome, Will Gates, se mostrou surpreendentemente otimista. Ele disse: não vamos exagerar com isso. Durante uma coletiva nos bastidores do evento que estava sendo organizado em Londres, ele se mostrou bastante otimista. Mas por quê? Ele é um investidor da área. Os data centers de IaaS representam uma carga adicional relativamente pequena para a rede, disse Gates. Isso não é verdade. Além disso, ele previu que os insights obtidos pela IA terão ganhos em eficiência que em muito superarão essa demanda adicional. Ele está dizendo que a IA vai se tornar, a quantidade de dados que você vai colocar lá vai tornar a IA mais eficiente, e sendo mais eficiente o custo energético diminui. Nós não temos essa projeção ainda. Em suma, Gates disse que a impressionante ascensão das IAs não impedirá o combate às mudanças climáticas. Não é como dizer, não podemos fazer isso porque estamos viciados em fazer sessões de chat, ponderou. Essa é uma visão otimista de um bilionário que tem interesses pessoais no assunto. Gates é um grande investidor em questões climáticas, mas é ex-CEO da Microsoft e ainda é um importante acionista da empresa que está no centro da revolução das IAs.
Embora seja cedo demais para chegar a uma conclusão definitiva sobre o assunto, algumas coisas já estão claras. A inteligência artificial está tendo um impacto significativo na demanda global de energia, frequentemente contribuindo para o aumento das emissões de aquecimento global, e não parece haver um fim à vista para essa tendência. Por que as IAs estão contribuindo para o aumento das emissões de aquecimento global? Porque ela demanda muita energia elétrica e uma boa parte da energia elétrica do mundo é poluente, é produzida de maneira poluente. Gás, petróleo, diesel, né? Petróleo e carvão, que é o mais poluente de todos. Os data centers de IA têm grande apetite por eletricidade. As chamadas unidades de processamento gráficos, os GPUs utilizadas para treinar grandes modelos de linguagem a responder às consultas do ChatGPT, entre outros chatbots generativos, consomem mais energia do que o microchip médio e geram muito mais calor. À medida que mais data centers entram em operação quase todas as semanas, as projeções a respeito da quantidade de energia necessária para sustentar o crescimento da IA vão aumentar. Um estudo revisado por pares sugeriu que a IA pode representar 0,5% do consumo global de energia de eletricidade até 2027, mas isso está aumentando, ou equivalente aproximadamente ao consumo anual da energia da Argentina, Analistas da Wells Fargo indicaram que a demanda por eletricidade nos Estados Unidos pode aumentar em 20% até 2030, né? Só nos Estados Unidos, 20%, em parte devido à influência das atividades da inteligência artificial. E a Goldman Sachs previu que os data centers representariam 8% do consumo de energia elétrica dos Estados Unidos até 2030, algo que hoje corresponde a 3%. Olha só, nós estamos aqui com duas estimativas. A demanda de eletricidade nos Estados Unidos pode aumentar em 20% até 2030, em boa parte devido à inteligência artificial. E só a inteligência artificial, o Goldman Sachs previu que é 8% do consumo de energia. E atualmente corresponde a 3%. Então, daqueles 20% de aumento ali, de 3% a 8% vai ser o aumento previsto só para atender as IAs. É um argumento potencialmente astronômico na carga, avaliou Ben Inskip, diretor do programa de Citizen Action Coalition, um grupo de vigilância do consumidor sediado em Indiana que monitora os impactos energéticos desses data centers. Recentemente, a Microsoft, o Google, a Amazon, o Meta anunciaram planos para construir novos data centers em Indiana, o que, segundo esse Inskip, sobrecarregará imensamente as redes. Não temos energia suficiente para satisfazer as demandas projetadas dos data centers nos próximos 5 a 10 anos, disse. Seria necessário um grande aumento da construção de recursos adicionais em energia elétrica. Os gigantes da tecnologia estão lutando para controlar seu consumo de energia. Há uma década, essas mesmas 4 empresas têm estado na vanguarda dos esforços corporativos para abraçar a sustentabilidade. Mas em poucos meses, as demandas de energia elétrica das IAs complicaram essa narrativa. As emissões do Google no ano passado aumentaram em 50% em relação a 2019, principalmente devido aos data centers e à expansão dos IAs. As emissões da Microsoft também saltaram pelas mesmas razões, um aumento de 29% no ano passado em relação ao ano de 2020. E as do Meta cresceram 66% de 2021 para 2023, um aumento astronômico. Em comunidades como o Google e a Microsoft, o Google e a Microsoft afirmaram que as IAs serão fundamentais para resolver a crise climática e que estão trabalhando para reduzir suas pegadas de carbono e aumentar o uso de energia limpa na rede elétrica, quer dizer, tem que haver investimento. A Amazon fez referência a um comunicado em que detalhou seus esforços também no sentido da sustentabilidade, na mesma comunicação da Google e da Microsoft. Existem 2 maneiras pelas quais as empresas de tecnologia podem atender a demanda: sobrecarregar a rede elétrica existente ou construir novas centrais elétricas. Sobrecarregar vai faltar energia para outros lados. Então, a tendência seria construir novas centrais. Cada uma dessas opções apresenta seus próprios desafios.
Na Virgínia Ocidental, centrais elétricas a carvão que haviam sido programadas para desativação estão sendo mantidas em operação para satisfazer as necessidades energéticas dos novos data centers na fronteira da Virgínia, o que significa que a pegada do carbono aí foi para o espaço, né? Em todo o país, empresas estão construindo novas infraestruturas de gás natural para apoiar as operações dos data centers. A Goldman Sachs prevê que o aumento incremental do consumo de energia dos centros de dados dos Estados Unidos da América exigirá cerca de 3,3 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás natural por dia até 2030, o que demandará a construção de uma nova capacidade de gasodutos, que ele aqui não menciona quantos bilhões de dólares seriam necessários. As exigências energéticas da IA só estão ficando mais intensas. Segundo relatos, a Microsoft e a OpenAI planejam construir um data center de 100 bilhões de dólares e relatórios iniciais indicam que ele pode consumir 5 gigawatts de energia, o que equivale à geração de cerca de 5 reatores nucleares. Cada reator nuclear demanda energia para 2 milhões de pessoas ou 500 mil casas. 5 vezes isso seriam 10 milhões de pessoas e 2.500 casas. 2 milhões e 500 mil casas, desculpa. E à medida que as empresas constroem mais data centers, muitos dos chips que são fundamentais para as revoluções do IA estão consumindo cada vez mais energia. A NVIDIA, líder em chips de IA, apresentou recentemente novos produtos que consumirão exponencialmente mais energia na rede, até porque eles são mais eficientes, quer dizer, eficientes em termos de trabalho, não eficientes em termos de consumo. O boom da IA está gerando grandes lucros para algumas empresas. E isso aí é complicado, porque quando grandes grupos têm muitos lucros, um lucro grande nos seus investimentos, é difícil que você faça com que eles se mantenham econômicos com relação à questão das perdas para o meio ambiente. E ainda pode proporcionar avanços que ajudem a reduzir as emissões, segundo as grandes empresas. Mas, pelo menos por enquanto, os data centers estão fazendo mais mal do que bem ao clima. É explícito isso aí. E se nós tivermos no horizonte perdas nesses investimentos de IA, obviamente que esses empresários, esses grandes grupos, vão optar para que a perda seja no clima, né? Isso definitivamente é muito preocupante em um momento em que estamos tentando fazer a transição da nossa rede atual para energias renováveis, disse o Inskip. Acrescentar uma enorme carga nova em cima disso representa uma grave ameaça a essa transição que está sendo lenta. Agora o Neofeed, no setor de economia e negócios, que é um site aqui, onde José Eduardo Barella, em 2 de maio de 2024, fez uma matéria. É um site particular, né? Não é de grande circulação, até onde eu sei. Diz o seguinte: pode faltar energia elétrica no mundo e a culpa, acredite se quiser, será da inteligência artificial. Vamos ver. O aumento da capacidade de processamento de dados dos data centers da era da inteligência artificial, que consome 20 vezes mais energia, vai exigir ampliação da geração elétrica. O Brasil, que tem uma matriz verde, pode até ser beneficiado, em tese. Como assim? Vamos ver. Aqui tem um dado aqui. A demanda global de energia em 2026 será igual à consumida hoje pelo Japão. O Japão não é qualquer economia, né? A Microsoft fechou um acordo de 10 bilhões de dólares com a Brookfield Asset Management para financiar a criação de grandes parques eólicos e solares nos Estados Unidos e na Europa entre os anos de 2026 e 2030. Os parques a serem construídos terão capacidade de geração online de energia de 10,5 gigawatts. Esse volume é suficiente para abastecer uma cidade de 7 milhões de habitantes. Será utilizado exclusivamente para satisfazer o consumo voraz de energia elétrica dos seus data centers, leia-se inteligência artificial.
Os data centers são, ao mesmo tempo, heróis e vilões do rápido desenvolvimento das ferramentas de inteligência artificial. Essa parte é muito interessante, vamos prestar atenção. A boa notícia é que, com o avanço da IA, está em curso um aumento gigantesco da capacidade de processamento de dados gerados por data centers e por outras tecnologias digitais, como a internet das coisas, a chamada IoT, e o 5G. Porém, a má notícia é que esse avanço da IA está chamando a atenção para uma previsão preocupante, ignorada pela maioria dos países. Vai faltar energia no mundo para dar conta do aumento dessa capacidade de processamento de dados. O temor de escassez global de energia a médio prazo, que motivou o investimento bilionário da Microsoft, está longe de ser alarmista. E o investimento da Microsoft está longe de ser contento. Um data center turbinado com processadores alimentados por IA, por exemplo, ele consome 20 vezes mais energia elétrica que um data center normal. E é normal sim, isso é inteligência artificial. E a demanda de energia nesses locais crescerá uma taxa anual de 15% entre 2023 e 2030. A reportagem anterior falou em 20%, mas no mesmo período de tempo. Apenas os Estados Unidos, que abrigam um terço de todos os data centers do mundo, terão que acrescentar 47 gigawatts de capacidade de geração de energia elétrica até 2030, o equivalente a mais de 3 usinas de Itaipu para dar conta dessa demanda. E eles não vão fazer isso tudo à base de energia hidrelétrica, porque eles não têm a mesma capacidade instalada que nós temos. Eles vão partir para vários tipos de energia. O mais barato a princípio, com a evolução da IA, obviamente que vão ser carvão, que eles vão deixar de desinstalar, e diesel, né? Isso é o Zé Roberto aqui que está falando. Bom, continuando. Em termos globais, a previsão é igualmente sombria. O relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, indica que até 2026 os data centers poderão consumir globalmente cerca de 1.000 terawatts-hora de eletricidade, mais do que o dobro dos níveis de 2022 e o equivalente ao consumo anual de energia elétrica do Japão, conforme já foi dito. Novo modelo de negócio é um subtítulo. Não há mais tempo a perder. Diante desse risco, gigatechs, países e instituições financeiras já começaram a se mexer, e o Brasil pode até se dar bem nessa corrida. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A Índia, que apenas recentemente começou a ampliar sua infraestrutura de energia elétrica, decidiu retardar o investimento em fontes renováveis, como a eólica e solar, e retornar à exploração de usinas a carvão para dar conta do aumento de geração de energia. Por quê? Eles precisam de aumentar a energia elétrica, geração de energia elétrica, e não tem tempo ou valor de investimento para fazer a transição para as renováveis. Nos Estados Unidos, os data centers devem mais que dobrar sua cota anual de consumo de energia, porque eles estão só se sofisticando, né? Então, mais que dobrar sua cota anual de consumo de energia elétrica do país, a demanda por mais energia virou um grande negócio. O banco de investimento Goldman Sachs criou 2 fundos de investimento, o Power Up America e o Data Center Equipment, para clientes que buscam formas alternativas de aproveitar a próxima explosão de IA. De repente, se você tivesse capacidade pessoal de geração de energia, você estaria ganhando dinheiro. Mas como que você pessoalmente vai fazer isso? Isso aí é coisa de país, isso aí é coisa de mega empresas, isso não é coisa de meia dúzia de empresários. Os fundos investem em empresas, olha bem, então estão criando fundos. Os fundos investem em empresas voltadas para a geração de energia, incluindo subsidiárias locais de usinas de energia elétrica, empresas que desenvolvem infraestrutura de redes inteligentes e de matérias-primas voltadas para a geração de energia, entre outros. Você pode pensar em soluções, se você tiver uma glebazinha de terra, em como que você produz energia. Junto com outros produtores de energia locais, você pode se somar e fazer uma geração de energia e vender para esse pessoal a sua energia. Que vários parques pequenos de geração de energia, pode ser biomassa, pode ser eólica, mas você tem que ter um capital de investimento, né? Bom, eu estou falando isso aí sem qualquer conhecimento de causa, eu não tenho noção de custo disso aí.
Não sei, o que eu disse há alguns minutos atrás, é que nós não temos, nós pessoais, proprietários particulares e pequenos empresários ou até médios empresários, nós não temos volume de investimento, mesmo para um parque pequeno, que possa somar a outros parques para vender essa energia. Mas se houver alguma solução e alguma saída, seria interessante, uma linha interessante de investimento. Se você tiver isso aí de norte a sul do país, por exemplo, você pode somar energia elétrica desses pequenos produtores num volume total em que possa aumentar a oferta, né? E você estaria vendendo, estaria ganhando e recebendo de volta o seu investimento. De janeiro, voltando ao texto, de janeiro a abril deste ano, o fundo Power Up subiu quase 28% e o de equipamentos para data center mais de 18%. Um ótimo negócio, considerando que o setor de tecnologia do S&P 500, normalmente de elevada rentabilidade, valorizou-se apenas 8,3% nesse mesmo período de 2024. A aderência aos fundos do Goldman Sachs é um resultado da impressionante projeção de investimento de capital de 50 bilhões de dólares até 2030 para ampliar a capacidade de geração de energia só nos Estados Unidos. Em 2023, foram anunciados vários acordos cooperativos semelhantes ao da Microsoft, cobrindo um recorde de 46 gigawatts de capacidade solar e eólica. A própria Brookfield, uma das maiores desenvolvedoras mundiais de energia renovável, já havia fechado compromisso de venda de energia com a Amazon. O tema ganha complexidade porque a demanda de energia tende a crescer em proporções geométricas e não aritméticas, no momento em que a maioria dos países está reavaliando a sua matriz energética, apostando no desenvolvimento de fontes renováveis como eólica e solar. No acordo com a Brookfield, a Microsoft comprometeu-se em garantir 100% do seu consumo de eletricidade, que ele seja correspondido por compras de energia com zero carbono até 2030. Eu duvido, mas tudo bem, utilizando mecanismos que incluem acordos de compra de energia e certificados de energia renovável. Bom, agora ele vai falar do Brasil. O Brasil está na frente. Por quê? Nessa equação, para aumentar a capacidade de energia e ao mesmo tempo reduzir emissões, leva vantagem o país que conseguir usar fontes renováveis como alavanca desse aumento de produção de energia. Nesse sentido, o Brasil está na frente. De que forma? Enquanto 84,8% da matriz elétrica brasileira é composta por fontes renováveis, a média global é de apenas 28%. Nós temos 84%, quase 85%, eles têm 28% apenas. O país tem, portanto, um potencial de ocupar uma liderança global de vários segmentos de energia do futuro, como biodiesel, hidrogênio verde e HVO, e também capacidade suficiente para abrigar os data centers da era da inteligência artificial. Quer dizer, se você tem um data center aqui, porque você tem energia, então isso é um ganho para o país, certo? Só que o data center ele vem de multinacional, né? Em entrevista recente ao Newfeed, que é esse site que eu estou lendo aqui, um cara chamado André Clark, vice-presidente do sênior da América Latina da Siemens Energy, grupo global de geração e distribuição de energia, afirmou que, com sua política energética, o Brasil criou uma imagem de neutralidade verde para o mundo. O Brasil, na sua confiabilidade geopolítica e neutralidade benigna, pode ser o centro seguro e confiável de alocação desses data centers da era da inteligência artificial, disse Clark. Possivelmente seria vantajoso para o país, mas a gente teria que saber as implicações em termos de emprego, de posicionamento, de localização, de posicionamento de investimentos na localidade, né, trazido do exterior, obviamente, e a questão também da transferência de tecnologia, né? Porque os caras vêm e montam aqui, amanhã aparece um lugar melhor, eles saem de lá, daqui, vão para outro local, nós ficamos com a energia e com a falta de emprego, né? Everton Henriques, diretor de infraestrutura do Banco Fator, também acredita no potencial do Brasil abrigar esses data centers, não só pela sua grande capacidade de geração de energia limpa. As sucessivas crises internacionais vêm causando aumento de custos de energia, levando muitos países a ser obrigados cada vez mais a utilizar ou reutilizar recursos poluentes e não renováveis.
E isso tende a favorecer o Brasil no médio prazo, afirmou Henriques, porque o pessoal pode começar a focar em nós. A Índia vive um dilema nessa questão. De acordo com a IE, né, Agência Internacional de Energia, até 2050 apenas os aparelhos de ar-condicionados indianos deverão utilizar mais energia do que a África inteira consome atualmente, considerando que a Índia tem 1,5 bilhões de habitantes. O impulso do governo indiano às energias renováveis, cujo uso deve triplicar nas próximas décadas, é insuficiente para dar conta da procura. Por isso, a Índia decidiu ampliar os atuais 30 gigawatts de usinas a carvão em construção, segundo a Global Energy Monitor. E isso aí é péssimo para o mundo, né? Os Estados Unidos da América estão em situação um pouco melhor. As energias eólica e solar representaram cerca de 14% da produção de eletricidade no ano passado, enquanto o gás natural, a maior fonte de energia do país, da América do Norte, foram responsáveis por uma fatia de 43%. Vamos precisar de todas as energias renováveis e gás natural que pudermos, advertiu Murray Auchincloss, executivo-chefe da British Petroleum, sobre o crescimento da IA em uma recente teleconferência de resultados. Da forma como a demanda de energia vem crescendo por parte ou por culpa, da inteligência artificial, a descarbonização da energia global corre o risco de ter de esperar além de 2050 para atingir sua meta de redução. O problema é que nós não temos tempo planetário para isso. Nós já chegamos, pelo que tudo indica, em 2023, 2024 a 1,5 grau acima. É o que estão falando por aí. Bom, eu quis que esse podcast fosse rápido. Nós não temos muitas balizas para poder julgar o que é esse consumo e o que ele representa. É uma informação interessante. Eu citei vários dados aqui, espero que não tenha sido rápido demais, porque eu não gosto que o podcast fique muito grande. Muito obrigado pela sua atenção. A gente vai voltar a esses assuntos todas as vezes que for necessário, que nós tivermos mais notícias. Então, a ideia aqui é: IA consome muita energia e isso pode ser um problema para a questão climática. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.